Olá pessoal, vamos falar hoje de cabos submetidos a carregamentos uniformemente distribuídos ou cargas distribuídas. Como já vimos no vídeo introdutório, o cabo é um elemento estrutural flexível e nesse caso a gente vai trabalhar como um elemento curvo. No cabo submetido a carregamentos concentrados, a gente pode dividi-lo em pequenos segmentos de reta para a nossa análise. Já aqui nós vamos trabalhar com a geometria do cabo. Então, para esse primeiro caso de análise com cargas distribuídas, eu vou supor que a minha carga W ela vai ser uma função de x. Para a gente iniciar a nossa análise, vamos pegar um pequeno comprimento ΔX e vamos deduzir as nossas equações de equilíbrio para a equação geral do cabo que a gente vai querer determinar. Então, o objetivo de análise estrutural é a gente determinar forças e deslocamentos. Vamos trabalhar com as nossas variáveis para chegar à solução geral da nossa equação. Vou pegar essa minha carga distribuída, vou multiplicar pelo pequeno segmento que eu estou analisando. À esquerda, eu vou ter uma força de tração com um ângulo θ, em função da inclinação aqui do meu cabo. Vou pegar um pequeno segmento curvo do meu cabo, chamado de ΔS, e esse ΔS, aproximadamente, ele vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo, aqui, que vai ter catetos ΔX e ΔY. Então, pego uma pequena variação na largura e uma pequena variação na minha altura. No segmento logo após a nossa análise, nós vamos ter um acréscimo na nossa tração e vamos ter um acréscimo no nosso ângulo de inclinação. Vamos trabalhar com essas equações que estão deduzidas no livro do Hibbeler para mostrar para vocês como a gente vai chegar na equação geral dos cabos com carregamentos distribuídos. Então, está aqui mostrado como é que a gente vai chegar na nossa equação. Utilizamos novamente as três equações da estática, trabalhando com a tração no cabo, trabalhando com o ângulo de inclinação, com o carregamento distribuído e com as nossas pequenas variações provocadas pelo ΔX. Sem a gente entrar em muitos detalhes de como chega nessa equação, que basicamente é fazer o equilíbrio das forças, não vamos perder tempo, vamos chegar aqui a nossas equações, tendo como base o princípio de uma equação diferencial. Se a gente pegar aquele segmento ΔX e tomar o limite quando esse ΔX for muito pequeno, tendendo a zero, e consequentemente o ΔY tendendo a zero, a variação no ângulo vai tender a zero e a variação na minha tração vai tender a zero. Então eu tenho que a derivada da tração vezes o cosseno de θ em relação a x vai ser igual a zero. A derivada da minha tração vezes o seno de θ em relação a x menos o carregamento uniformemente distribuído vai ser igual a zero, manipulando as equações que vieram lá do equilíbrio, daquele nosso elemento, e que a variação de y, que vai ser a nossa flecha, deslocamento vertical no cabo em relação a x, vai ser igual a tangente do ângulo θ. Integrando essa equação, a primeira, 7.7, eu tenho que a tração no cabo vezes o cosseno de θ vai ser constante. Então, isso vai representar uma parcela da componente horizontal da minha tração. Lembra que nos cabos concentrados, a gente aplicou o teorema geral dos cabos para fazer a analogia do cabo com a viga. Então, aqui, essa força FH, ela vai ser constante, horizontal, em qualquer ponto ao longo do cabo. Isso a gente chega pela definição, pegando um pequeno comprimento ΔX e um pequeno comprimento ΔY. Se eu integrar agora essa equação 7.8, a derivada da tração no cabo vezes seno de θ em relação a x, menos a nossa função do carregamento distribuído igual a zero, eu vou ter que a derivada da tração no cabo vezes seno de θ vai ser igual à integral do carregamento distribuído em relação a dx. Vamos mexer também um pouco mais nessa equação. Pegando a equação 7.11, essa que a gente acabou de mencionar, e dividindo essa equação 7.11 pela equação 7.10, nós vamos eliminar a componente da tração. Nós já chegamos a uma conclusão que foi muito boa para a gente. A tração no cabo ela vai ter um valor constante ao longo de todo o comprimento, sua componente horizontal, ressaltando que é a componente horizontal. Então, utilizando a equação 7.9, que a gente chegou nessa conclusão de que ela vai ser constante, a tangente de θ vai ser a variação da minha flecha
em relação ao comprimento x, não é o comprimento curvo. Portanto, a gente vai chegar na equação de que 1 sobre a componente horizontal multiplicado pela integral do carregamento uniformemente distribuído em relação a x vai ser igual ao nosso tangente de θ, ao nosso ângulo formado aqui pelo cabo. Então, peguei aqui um comprimento dy e um comprimento dx. Essa taxa de variação de y em relação a x vai ser 1 sobre a força horizontal no cabo, que vai ser constante e igual em qualquer ponto do cabo, vezes a integral do meu carregamento uniformemente distribuído. Isso é uma função que deve ser determinada para a análise estrutural do cabo. Se eu fizer ainda uma segunda integração, para eu ter a equação que vai correlacionar a curvatura do cabo, o deslocamento do cabo em qualquer ponto x. Então, minha equação de y, que vai ser a curvatura do meu cabo, como ele vai se deslocar em função da tração, vai ser igual a 1 sobre FH, componente horizontal, vezes a integral da integral de w de x dx. Então, a gente tem aqui a componente horizontal FH, que vai ser constante, e para resolver isso aqui, teremos duas constantes, C1 e C2. Isso vai ser resultante da integração e determinadas pela aplicação das condições de contorno para o nosso cabo. A equação geral é essa. Nós veremos em um próximo vídeo como vai ser a aplicação da equação geral da curvatura de um cabo submetido a carregamento distribuído.